Então, pessoal, vamos lá para a nossa terceira aula de programação. Hoje, finalmente, iremos programar alguma coisa. Aí, estamos no segundo horário. Então, pessoal, hoje o objetivo da aula de hoje é compreender um pouco da história da linguagem C, como ela surgiu, qual o propósito dela, quais são as principais características da linguagem C e quais são os seus arquivos gerados e suas características, né? Como já falamos na aula passada, a linguagem C é uma linguagem compilada que, à medida com que você programa e avança com ela, ela vai gerando diferentes arquivos que são binários, que no final das contas se transforma numa linguagem de máquina e na máquina faz algum tipo de operação, né? Então, vamos fazer alguns programas, obviamente são programas bem mais simples, para que possamos investigar esses arquivos e ver o que acontece dentro do computador, né? Também coloquei o link dos slides no grupo, para quem estiver atrás e tiver com dificuldade de ver, já está lá no grupo, lá é só acessar, tá bom? Então, bora lá, né? A linguagem C. A linguagem C ele foi um software desenvolvido para programação, né? Ele foi todo escrito, todo programa é escrito em alguma linguagem, né? Porém, alguns programas eles precisam ser traduzidos de forma com que esse programa ele possa ser entendido pelo computador. E nós já vimos na aula passada que tipo de tradução é essa, né? E quem faz essa tradução? Quem é que faz essa tradução? O compilador. Isso aí. Então, o compilador é responsável por traduzir essa linguagem de alto nível aqui por uma linguagem de baixo nível, né? Que ela pode ser um compilador C, C++, né? Porém, a linguagem C, ela não é de hoje, né? Ela surgiu por volta de 1972, onde esse Dennis Richards, né, ele cria a linguagem C para reescrever um sistema operacional. Então, diferente de outras linguagens, a linguagem C foi escrita de um programador para outro programador, né? Ele precisava, de fato, entender todas as nuances que um computador precisava ter, como, por exemplo, como acionar uma memória, como acionar uma porta de entrada, como acionar uma porta de saída, como fazer a alocação dinâmica de memória. Por isso que no nosso curso de programação não programamos em Python, porque o Python ele acaba deixando abstrato essa questão das memórias e da tipagens das variáveis e nós não compreendemos porque ela está um nível acima, questão de abstração, né? Então, como ele criou a linguagem pensando no sistema operacional, ele entendia exatamente o que um programa de computador precisaria para executar dentro de uma máquina, né? Então, ela foi popularizada no ano de 1978, então faz um tempão, né? Por meio desse livro, né? C Programming Language, né? Onde ele finalmente consagra essa linguagem com o padrão QIR, né? Durante muitos anos, esse livro foi considerado a especificação da linguagem. Ou seja, esse livro era basicamente a documentação da linguagem, né? Porque ele vai descrever exatamente como ele desenvolveu a linguagem e quais são as suas variações, né? Já em 1989, né, na ASI, ele foi oficializado como padrão, né, de standard para ser desenvolvido nesses computadores, né? O C89 ou C90, né? E é provavelmente a linguagem mais usada hoje, né? Esse padrão aqui. Em seguida, né, ele entrou com um padrão internacional, né, publicado nessa ISO, e em 2011 ele ganhou a publicação mais recente, que é o C11, né, trazendo melhorias na linguagem, melhorias nas bibliotecas. Então, note que desde a criação até a atualização da última versão em 2011, já passaram 15 anos desde a última atualização. E hoje ela ainda continua sendo
uma das linguagens mais utilizadas, né? Existe esse site aqui, que é TUB, ele mede o ranking das linguagens mais usadas no mundo, né? Então, esse ranking é medido com base no número de engenheiros, cursos, fornecedores e pesquisa na web, né? Então, em primeiro lugar, está lá o Python, não poderia ser outro, né? Em segundo, o C, com 11,9%. Em seguida, o C++, que é uma versão do C orientada a objeto. Então, o que o Python faz, o C++ faz também, né? Em seguida, o Java, né? Em sexto lugar, aí vem C Sharp, né? JavaScript, Go, Type-C, Rust e PHP em décimo lugar. Então, note que das 10 linguagens mais utilizadas no mundo, 3 delas são C, variações do C. Então, por isso que ela é tão importante, né? E com isso tem algumas... Pode falar. Exato. Porque com ela você consegue entender bem a abstração, questão de memória. Daqui a pouco, quando a gente começar a programar e eu mostrar para vocês os arquivos gerados, vocês vão entender como é poderoso essa questão da compilação em si, né? Mas, no geral, o C ele está diretamente ligado ao desenvolvimento de sistemas operacionais, bem que agora alguns sistemas operacionais já estão embutidos Rust. Vocês já ouviram falar do Rust? Essa linguagem de programação? Ela é meio que o C turbinado para sistemas embarcados. Ela faz... Exatamente. O Linux ele está migrando, ele está falando que o Linux está migrando algumas de suas funções, né, que era antes em C para o Rust. Não só o Linux, o Windows também já está começando essa migração. Por quê? O Rust ele consegue ser muito bem desenvolvido com questões de segurança. Questão de acesso à memória, alocação dinâmica de memória, ele é bem mais robusto do que o C, né? Por exemplo, no C você não consegue pegar uma lista, digamos, e colocar. Se eu definir uma lista como inteiro, essa lista só vai ter inteiro. Só vai ter inteiro. No Rust eu consigo fazer a mesma coisa que o Python faz. Ter uma lista de diferentes tipos. Então você consegue, por exemplo, alocar memória para diferentes tipos dentro de uma lista. E isso aqui é muito bom, porque você diminui a questão de espaço de memória mesmo, e velocidade de acesso, né? Já o C++, além disso, o C ele é muito comum em sistemas embarcados. Então, por exemplo, o Arduino, ESP32, é tudo desenvolvido em C, a linguagem, né? Não sei se vocês já chegaram a usar a IDE Arduino. Alguém já usou o IDE Arduino? Arduino? Já? Então, a linguagem que você programa no Arduino é C. Né? Então, como tem bilhões e bilhões de dispositivos IoT no mundo, não poderia ser diferente, né? Por isso que ela ocupa um espaço bem importante, né? Além disso, ela é voltada também para sistemas operacionais e alto desempenho, né? Por que ela é de alto desempenho? Por conta da compilação. A compilação faz com que ela seja mais veloz. Né? Outro tipo de C também é o C Sharp, né? Mais voltado para jogos, interfaces. Também é bem interessante. E o Python continua livre, líder, né? Porque o Python continua livre, ciência de dados e machine learning. É o que segura o Python lá em cima, né? Um dia que conseguirem desenvolver bibliotecas para C++ com as mesmas facilidades com que o Python faz, acabou-se o Python, né? Oi. Restrito, né? Quem é que tem Mac? Isso, né? Eu me rendi ao Mac o ano passado e era relutante, assim, tipo, não queria de jeito nenhum, porque, assim, apesar de ser muito bom,
tem a questão de limitação, de fazer coisas mesmo nele, tem coisas que não dá para fazer. E quem trabalha com programação precisa mexer dentro do sistema operacional, precisa abrir porta, fechar porta, precisa acessar a memória. E o Mac, você perde o controle, né? A grande vantagem é porque o Mac, comparado com outros sistemas operacionais, é que o hardware é desenvolvido para o software e o software foi desenvolvido pensando no hardware. Diferente tipo de um Linux, um Windows da vida. Você pega, abre um computador desse aí e vai ver. A placa da mãe é da China, a memória foi feita em Taiwan, a outra foi feita no Canadá. Aí você mistura tudo de arquitetura diferente e tem que ter um sistema sistema operacional genérico bastante que seja capaz de conversar com placa da China, com placa do Canadá, de Taiwan, de Singapura, sei lá. Tipo, isso é ruim. Porque há uma máxima, né? Quem sabe muito de muita coisa acaba sabendo de nada, né? Então, você sei um monte de coisa, pouquinho, mas não sabe profundo, né? A diferença dos sistemas operacionais. É, e por isso que o C é tão forte, porque quando você faz a compilação em C, o código compilado é pensado na arquitetura que vai entrar. Então ele já é otimizado para aquela arquitetura, por mais que tenha diferentes componentes diferentes de diferentes tipos de componentes, né? Então, no momento da compilação ele consegue maximizar, por mais dessa defasagem, o uso dos diversos componentes. Isso é muito bom. O C é considerado uma linguagem procedural, modular, estruturada e com tipagem estática de dados. Um monte de palavrão, né? Começa com procedural. Né? A gente vai definir cada um deles no próximo slide. Ela é compilada no código de máquina, geralmente para a plataforma-alvo. Obviamente, essa compilação ela pode entrar numa plataforma genérica, né? Então ele pega a porta genérica, mas não tem uma plataforma específica. Por exemplo, eu estou compilando um código para um processador do tipo ARM ou para um do tipo Intel. Né? Pode ser para qualquer um. Possui facilidade no acesso de baixo nível à memória, registradores, né, e portas de entrada e saída. E a grande vantagem dele é que pode ser processado de microcontroladores, como por exemplo no Arduino da vida, até supercomputadores. Pode utilizar isso. Então, vamos entender aqueles palavrões ali de cima, né? O que é uma linguagem procedural, né? Uma linguagem procedural é quando o programa é organizado de maneira sequencial, né? Que operam sobre os dados. Então, ele é executado assim, em sequência, né? Por exemplo, se eu tiver esse código aqui, né? É, isso aqui um include da biblioteca, né? Esse stdio é a biblioteca de entrada e saída de dados. É ela que permite, por exemplo, eu conseguir ler do teclado e escrever na tela. Essa biblioteca. Sem essa biblioteca, eu não conseguiria acessar os periféricos do meu computador. Ela que faz isso. Né? Aqui eu tenho uma função, né? A gente vai entender depois com mais calma. Então, note que eu consigo definir funções, mas a parte principal do meu código existe um procedimento a ser executado. Né? Então, ele vai sendo executado de maneira sequencial, né? Ou seja, ele executa passo a passo. Então, ele vai vir para cá, executa isso, depois executa isso, depois executa isso. Quando vim para main, ele executa isso. Quando ele chega aqui, ele identifica que houve essa leitura anteriormente. Então, ele pula daqui para cá, executa e volta a executar o que vai acontecer embaixo. Então, ele vai de maneira sequencial mesmo. Certo? Por isso que o nome é procedural. Então, vou falar, um código procedural. É isso que é um código procedural. Né? Além disso, ele pode ser uma linguagem modular. Isso é uma das grandes vantagens, porque ao invés de eu escrever o que chamamos de monolito, né, que é tipo pegar um código e escrever cima a baixo assim todas as funções no único código, né? Imagine ao invés de eu ter a função dobrar,
eu criasse aqui dentro dobrar e só depois dobrasse o valor, né? Eu fizesse isso aqui de maneira inteira. Eu consigo criar pequenos módulos de operações matemáticas, lógicas, aritméticas, para que, ao invés de eu estar reescrevendo as operações, eu simplesmente aproveite as entradas desse aqui. Então, ao invés de escrever 10 funções de soma, eu crio uma função soma, e toda vez que eu precisar somar, eu chamo a função soma na minha operação. Então, eu consigo repartir todo o meu código em pequenos módulos operacionais, né? Seja soma, subtração, AND, OR, cadastrar usuário, seja lá o que for, né? Você consegue fazer tudo isso. Então, eu não preciso estar redefinindo, reescrevendo as funções, né? Ela é uma linguagem estruturada, né? Por que ela é uma linguagem estruturada? Então, eu consigo definir estruturas de controle, de sequência, seleção, repetição sobre saltos de instrução. Por exemplo, um if. Né? Então, por ser uma linguagem estruturada, eu posso saltar daqui para cá. Então, eu consigo fazer saltos justamente porque eu consigo ter estruturas de controle bem definidas. Né? Uma delas é o if-else, outra que é o bug da linguagem C, que é o goto, vá para. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui no meio um goto, a função soma. Então, ele pula de um canto para o outro, literalmente. Então, não use goto. Goto é meio um hack da linguagem C. Por quê? Como é que funciona um programa, né? Só explicar o que esse goto faz no final das contas. Quando estamos fazendo um programa de computador, ele tem internamente a CPU do meu computador, ele tem um espaço de memória aqui reservado, um registrador, chamado IR, que é Instruction Register. Registrador de instrução, certo? O que esse registrador de instrução faz? Ele aponta para a posição de memória onde está a função ou a instrução que eu devo executar. Por exemplo, se eu estou executando a função soma, ele está apontando para cá. Então, quando ele aponta para cá, ele vai para a posição de memória onde está isso aqui. Né? Quando eu uso goTo no C, essa função aqui, a gente vai ver mais com calma isso aqui. Certo? Mas o que eu estou fazendo? Esse ponteiro aqui, que diz para onde, em que posição o código deve ser executado, ele simplesmente salta. Ele vai para outra posição de memória que executa outra instrução imediatamente. Ele para tudo. Isso é um perigo. Por quê? Se não tiver sido salvo em registradores, você perde as suas informações. Então, por isso que eu digo, é o meu hack do C. Não deve ser bem usado. Né? Mas por que é uma linguagem estruturada? Porque eu consigo utilizar dessas palavras reservadas para saltar entre as instruções, né? Entre essa, sei lá. Então, eu consigo fazer tudo isso usando a linguagem C. E, por fim, ela é de tipagem estática de dados. E o que é isso? Uma vez que eu defino que idade é do tipo inteiro, eu não posso mudar a tipagem dela. Eu não posso simplesmente chegar aqui embaixo, já, usar idade recebe 30.0, que seria do tipo float, né? Eu não consigo fazer isso. Diferente do Python. O Python é de tipagem dinâmica. Eu consigo definir idade como sendo inteiro em cima e embaixo como sendo float. Porém, o C não. Uma vez que eu defino que é do tipo inteiro,
ela vai ser sempre do tipo inteiro. Eu não consigo atribuir, né? Ou seja, toda vez que eu for tentar mudar aqui, eu preciso de uma função especial que faça alteração de inteiro para float, de float para inteiro. Eu não consigo simplesmente, no meio do código, tentar alterar, forçar a mudança das variáveis. Do tipo das variáveis, na verdade. Então, como é estruturado a linguagem C, né, em si, né? A linguagem C os programas desenvolvidos em C, ele pode ser dividido em 8 partes, né? Primeiro,
Descarregou aqui o microfone. Aceitar os termos, aceitar onde você quer instalar. Ele vai instalar aqui. Tem que ter cuidado numa coisa aqui, né? Ó, quando vai instalar esses componentes, você tem que ver se, se o compilador vai ser instalado. Tá vendo? O MinGW, se ele vai ser instalado. Então tem que garantir que ele esteja marcado, senão não vai funcionar a sua programação, né? Então, o que vamos fazer, né? Queria que vocês abrissem um bloco de notas aí. Bloco de notas mesmo. Qualquer um, bloco de notas. Não, VS usados para poder gerar esses arquivos, né? A gente vai fazer um exemplo com todos eles, que é essa tabela aqui, certo? Então, o primeiro passo é definir seu compilador. Qual o compilador que você está usando justamente para transformar aquela linguagem sintaxe em C para algo que é de máquina. Em seguida, o seu arquivo C, o "-o" significa output, certo? Ele indica o próximo argumento, que será o nome do arquivo de saída. Então, nesse caso, eu coloquei hello. Então, o arquivo de saída é um ponto .exe. Algumas pessoas estavam usando o Linux, ele não executa nativamente o exe. Você precisa instalar o vinho, o wine, né, para poder fazer essa execução. Então, basta instalar o wine que ele já faz essa execução, né? Além desses comandos, existem outros aqui, né? Então, eu posso usar o Ctrl+wall, que seria barreira. Então, eu consigo ver todos os avisos do meu compilador. Então, testem esse comando aqui, por gentileza. Esse gcc -wall -o e seu nome. Só basta colocar para cima assim, e já vai aparecer o que você digitou antes no terminal. É wall de muro, né? De parede. Ah? No teste. Bota assim, GCC menos UOL, W maiúsculo, certo? Teste.c menos O e o nome do seu arquivo. Teste.c. .c. No terminal, vocês já usaram um terminal ou a primeira vez que estão usando um terminal? Quem é a primeira vez que está usando o terminal? Tá. Você tem a opção, quando você bota a setinha para cima, ele mostra o que você já digitou antes, certo? E quem é a primeira vez, vamos se acostumando, viu? Que vai ser até o final da disciplina. Esqueça VS Code. Nada de VS Code aqui. Se vocês estiverem pagando arquitetura de software, aí vocês usam VS Code. Aí pode ser o nome que você quiser. Vocês vão ver que na hora que você executar, vai aparecer alguns avisos, né? É, isso mesmo. Pode ser qualquer coisa. Oi? Sim. É porque ele já aparece, dependendo, ele vai aparecer alguns avisos, né? Além disso, você consegue ter diferentes níveis de otimização do seu código. Ó, pessoal, eu posso ter O0 até O3, certo? Cada otimização dessa aqui vai depender do tipo de aplicação que você está fazendo. No nosso caso, a gente é um Hello World normal, a gente só está dizendo olá mundo, né?
Então, não vai ter nenhuma otimização, né? Mas isso aqui, você pode controlar a otimização. No VS Code, se você fosse utilizar, você não tinha como controlar de maneira direta. Você teria que abrir o arquivo YAML, criar uma configuração para dizer o nível de otimização que você ia fazer. Tipo, fica embutido dentro do VS Code essas coisas, né? Por isso que a gente não vai usar. Além disso, você pode definir a linguagem C como padrão, né? Adicionar caminhos para procurar arquivos de cabeçalho. Por exemplo, ao invés de eu criar todo o meu programa num ponto C, eu posso criar arquivos que possuem função com ponto H, que são os hertz, né, cabeçalho. Então, eu posso ter nos arquivos .h função de soma, subtração, né? Eu posso deixar todas as minhas funções aqui e chamar isso de matemática. Quando a gente estiver estudando função, a gente vai fazer isso aqui. Então, o que eu faço? Eu chamo C, ponto C, e uso isso aqui, menos I, com um caminho para chamar o outro arquivo de cabeçalho. Então, eu posso ter mais de um de arquivos de cabeçalho ao mesmo tempo. Para que serve isso? Ao invés de eu declarar o meu cabeçalho aqui em cima, ponto H, eu não declaro aqui e utilizo esse comando para chamar os meus cabeçalhos. Entendeu? É só uma forma diferente de chamar os cabeçalhos. Porque isso é importante. Às vezes, você está desenvolvendo um software que uma biblioteca que você está desenvolvendo é uma biblioteca particular sua, da empresa. Então, se eu fosse vender, eu ia vender só o .h e o exe. Já as bibliotecas proprietárias, .h, eu utilizaria esse caminho aqui, ó. Então ele cria no meu executável, mas não fica restrito ao meu programa principal, o meu ponto C. Então você consegue manter a propriedade intelectual do que você está fazendo. Isso é uma estratégia de mitigar vazamento de código, né? Além disso, eu posso usar esse "-i", linkar as bibliotecas, né? Compilar apenas e gerar o objeto .o não linkado, e o modo verboso, né? O modo verboso é que ele vai não só executar, criar o exe, mas ele vai ficar falando o que ele está fazendo durante a execução. Tipo, criando isso, otimizando aquilo outro, né? Então é bem interessante. Além disso, se eu não souber o que fazer, basta fazer gcc-help, que ele vai mostrar todos os comandos que o compilador tem para executar códigos em C. Menos, tracinho, né? Menos. Então, o que nós fizemos, né? Pegamos o código-fonte em C, que é legível ao humano, transformamos ele em um assembly, que é o ponto S que nós geramos. Obviamente, o código que nós geramos é apenas um hello world. Certo? Agora a gente pode criar um código em montagem de máquina, que é o ponto O. Né? E, por fim, o executável. E esse executável é processado na minha CPU. Então, a gente vai aprender agora a criar o código de máquina, o ponto .o, né? Para que serve isso, né? O compilador, ele simplesmente não transforma C em exe, né? Mas ele lê o programa, realiza a tradução sintática e gera o código de baixo nível. Isso já vimos na aula passada. Então, existe, antes de compilar qualquer coisa, existe o pré-processamento e tratado de todas as instruções, né? Como include, define. Então, ele literalmente copia o conteúdo dos cabeçalhos .h e substitui as macros pelos seus valores, né? Gerando um arquivo fonte expandido. Então,
Eu vou pedir agora para vocês criarem esse código aqui, do mesmo jeito que vocês fizeram para o Hello World. Mas ao invés de ter Hello World, agora você vai ter só isso aqui, ó. Define pi.3.14.159 e a main com printf pi, certo? Só um segundo, deixa eu só pausar aqui. A próxima etapa que nós precisamos fazer é a montagem do nosso código de assembly, né? Lembra lá quando a gente estava falando do compilador que tem uma etapa que era o montador, né? Esse montador, ele basicamente vai pegar, transformar as instruções textuais do assembly em código de máquina binário. Então, o que nós fizemos, né, até agora? Pegamos algo que era um texto em C, ponto C, né? Esse texto ponto C foi o include, né, que nós colocamos a biblioteca, o main. Então, nesse ponto aqui, ainda é legível para nós. Nós conseguimos entender o que está acontecendo. O segundo passo que nós fizemos foi pegar esse ponto C e transformar ele num código assembly, que é o ponto S. Apesar de ser uma linguagem de máquina, mas ainda é possível ver onde está movendo os registradores, se está fazendo uma operação de ADD ou não. O próximo passo é pegar esse assembly e transformar em números binários, que é o ponto ou. Quem faz isso é o montador, certo? Então, eu vou pedir para vocês pegarem o código que vocês executaram anteriormente, o soma, por exemplo, e usar esse comando aqui, certo? gcc-c arquivo.s, certo? O arquivo.s que vocês geraram, menos ou arquivo que vocês geraram, ponto ou, certo? Deixa eu dar um real de zoom. Você pega qualquer um que você. Pode ser o de soma que você gerou ponto S e agora gera o ponto O, por favor. E me manda, manda gerar o seu. Tranquilo? Deixa eu só mostrar aqui para vocês mais algumas coisas. É. Além disso, nós podemos fazer também a ligação de mais de um programa, né? Então, por exemplo, eu posso ter o main.o com soma.o. Por exemplo, eu tenho essa main aqui, ó, onde um só vai ter a soma. Do jeito que está aqui, não funciona. Por quê? Ó, aqui, nesse programa aqui específico, eu só tenho soma, a declaração da minha função e a chamada da minha função. Porém, eu não tenho a função no programa. Então, se eu quisesse adicionar a função ao programa, eu ia pegar o binário do minha main e juntar com o binário da minha soma. Então ele consegue fazer isso automaticamente. Saber onde um começa, onde o outro termina e juntar os dois num programa só. Além disso, né, quando eu utilizo diferentes bibliotecas, eu posso fazer uma ligação estática, que seria pegar a biblioteca que faz o printf e é copiada fisicamente para dentro de um arquivo executável final. Então, por exemplo, eu tenho um ponto .ou lá e tenho uma biblioteca externa printf. Eu posso copiar e colar literalmente dentro do meu arquivo binário, sem danificar nada, né?
Então, isso aqui vai ficar ele é independente do tipo de arquivo, porque já foi criado, porém, o executável vai ficar gigantesco. Então, eu posso criar vários executáveis e juntar num só. Obviamente, o que ele fala aqui de gigantes é porque realmente a quantidade de bytes vai crescer bastante. Por quê? Cada executável não tem só o programa que você criou, mas tem tudo que é necessário para que o sistema operacional execute também o seu programa. Né? Não é só o programa em si. Né? Além disso, eu consigo também fazer uma ligação dinâmica. Então, o executável guarda apenas uma referência da biblioteca e ela carrega apenas na hora de rodar. Ou seja, nesse caso aqui, eu estou trazendo para dentro do meu programa todas as informações da minha biblioteca. Não necessariamente eu vou usar tudo que tem lá, mas eu vou trazer tudo. Nesse caso, não. Ele guarda apenas uma referência. Se ele for usar, ele pega só aquele trecho da biblioteca que já é nativo do sistema operacional, carrega, executa a biblioteca e devolve. Mas não fica no meu executável. Isso aqui, né, melhora a questão do compartilhamento da RAM, porque eu não preciso carregar todos os arquivos ao mesmo tempo. Eu só carrego aquilo que eu vou usar. Porém, ele vai depender do sistema. Se o sistema não tiver a biblioteca que você está usando, quebrou sua aplicação. Né? Nesse caso aqui, eu garanto tudo, né? Nesse caso aqui, não. Eu só garanto que eu vou usar. Igual você vai fazer uma receita. Uma coisa é fazer a receita dentro de um supermercado, né? A hora que você quiser qualquer material, você vai lá numa prateleira, pega o que você precisa, faz a sua receita. Né? Outra coisa é que eu preciso fazer uma receita em casa. Para fazer a receita em casa, eu preciso fazer o quê? Uma compra de tudo que é necessário para fazer a receita de bolo. Sei lá, um ovo precisa de tudo, né? Então, eu não posso simplesmente. Eu preciso carregar tudo, né? Mochilas para carregar tudo. Nesse caso, não. É como eu estivesse dentro de um grande supermercado, onde em qualquer momento eu posso ir lá acessar. Porém, se no supermercado que você está fazendo as operações não tem um ingrediente, sua aplicação não vai funcionar como deveria. A analogia é meio troncha, mas eu acho que vocês entenderam, né? Mas é isso aí. Então, eu consigo ter essa portabilidade. Né? Por fim, eu vou ter a carga. Né? É quando você clica no hello.exe e o programa não simplesmente começa. O sistema operacional ele precisa através de um loader, que é o carregador. Então, ele precisa de um programa capaz de interpretar o ponto .exe. Por isso que em algumas máquinas aqui que tinha Linux, quando você clicava ou apertava ou digitava no prompt ponto barra hello, ele simplesmente dizia assim, não encontrado. Por quê? Porque ele não tem um carregador. Então ele não consegue interpretar aquele ponto .exe que você criou, o executável mesmo. Né? E precisa disso para prepará-lo para a memória. Então, basicamente, o que o carregador faz? Ele entra no seu exe, pega tudo que está lá dentro e coloca na memória. E diz, ó, tudo que você precisar executar desse programa está na memória. Então, você já pode acessar o endereço da memória que é para ser executado. Né? Então, ele carrega o espaço de endereçamento, faz o carregamento da cópia dos códigos que vai ser utilizado, ele tem a possibilidade de utilizar bibliotecas dinâmicas, né? Como eu já falei, as bibliotecas do próprio sistema operacional. Então, ele já consegue mapear quais são as bibliotecas que tem disponíveis para sua aplicação, né? Além de conseguir organizar, né? Aqui, principalmente, vai entrar dois assuntos que vamos ver mais à frente, que é o stack, que são as pilhas, e o rap. Então, não precisa se preocupar com esses nomes agora, certo? Mas só para vocês saberem que isso existe. Quando chegar lá na frente, eu vou dizer, oh, lembra do step, do rap, da pilha, é assim que funciona. Mas não estressa agora, tá bom? E depois que ele faz isso tudinho aqui, ele está pronto para execução. Então, o ponteiro de instrução, lembra lá que eu falei do IR, que é o registrador de instrução,
ele sabe exatamente em qual posição de memória seu programa está armazenado. Então ele vai lá e diz, ó, começa quando eu clicar 2 vezes no exe, vai lá nessa posição de memória e carrega essa instrução e executa. Por exemplo, o ADD carrega o valor que está num registrador, carrega o valor que está no outro registrador, adiciona, salva e mostra ao usuário. Então ele já sabe em qual posição da memória a minha CPU deve executar a minha main. Né? Então, o loader, né, ele é muito importante para isso. Então, quando não se tem um loader, ele simplesmente não sabe o que fazer, porque ele não sabe o endereço, não sabe o carregamento, não sabe quais bibliotecas, nem sabe muito menos a organização. Como ele vai conseguir executar? Por isso que ele deu erro, né? Nos Linux. É. Então, aqui é um conceito-chave, né? Então, o programa é um objeto passivo, né? Então, simplesmente ele tem um arquivo exe ou .out repousando no disco rígido. Ou seja, é um conjunto estático de instrução. Está lá parado. Ele não tem autonomia de se auto-executar. Ele precisa de alguma forma que alguém interaja com ele. Então, ele não consome nenhuma CPU, nenhuma RAM. Está lá armazenado na memória, no seu HD, mas não faz nada. Já o processo é quando esse programa é carregado na memória por meio do loader e possui um contexto, ou seja, ele possui registradores e um contador de programa específico para ele durante aquele processo, né? Além disso, ele possui recursos de alocação, né, de memórias, arquivos e pilhas. Isso aqui é um tema que a gente vai ver mais à frente. É um tema mais avançado. Então, vou ter um layout da memória do processo, né? Então, após a carga, é criada uma memória virtual do processo em C e é organizado conceitualmente em segmentos distintos, né? Então, vou ter pilhas, RET, né? Data, BBS, código de texto. Não se preocupa com isso agora, certo? Não se preocupa, a gente vai ter um módulo só para tratar disso mais lá na frente, que isso é um assunto mais avançado, que é a partir de pilhas, e head, né? E database. A gente vai ver isso mais à frente. Mas eu precisava falar isso para dizer que quando a gente está compilando um código IC, tudo isso é executado ao mesmo tempo. Né? Por isso que eu não queria o VS Code, porque a gente ia perder todas essas interações e controle do nosso código. Né? Vocês não iam ver nada disso. Aqui também são coisas mais avançadas, por exemplo, o malloc, que é uma alocação dinâmica de memória. Enfim, a gente vai ter aula só para isso, para falar de malloc, de ponteiro, né? Além do gerenciamento de pilha, né? Como fazer isso aqui. A gente vai aprender isso bem baixo nível mesmo, como isso funciona dentro da memória do computador. Então, um exemplo completo para fazer isso seria compilar os meus arquivos, né? A gente já fez isso, né? Eu tenho o CPP, o soma e o main, né? .c. Fazer a junção dos nossos programas, né? Executar um programa e executar esse programa na memória, né? Que seria isso aqui. Isso aí vai ficar mais para frente. Mas isso a gente já fez, né? Tranquilo, pessoal? A aula de hoje foi meio densa, assim, com muita coisa, muitas práticas. Amanhã vai ser mais legal. Tranquilo? Então a gente encerra por aqui hoje.